Na cidade de Lisboa, mais precisamente na zona do Parque das Nações, ergue-se atualmente o Templo de Lisboa de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que se encontra em fase final de construção. Esta é uma infraestrutura muito especial e importante, dado que é nos templos que nos podemos aproximar do Senhor e sentir a sua paz. O Templo de Lisboa é o primeiro templo da Igreja a ser construído em Portugal. Temos connosco Hélder Joaquim Moreira, que nos vai falar um pouco mais sobre este projeto. Hélder Moreira, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está a construir um templo em Portugal, no Parque das Nações. Pode-nos falar um pouco sobre este projeto importante para a Igreja? Os templos foi sempre um objetivo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isto reflete-se também na história das Escrituras, tanto na Bíblia como no livro de Mormon. Um dos primeiros símbolos sagrados nas Escrituras conhecemos através de Adão, que construiu um altar para adorar a Deus. Depois, Moisés foi instruído a ter um tabernáculo que acompanhou durante os 40 anos no deserto, também com o mesmo propósito de adoração. Mais tarde tivemos o Templo de Salomão, que depois, na altura em que Jesus Cristo esteve na Terra, conhecemos como o Templo de Herodes. Isto significa que o Salvador Jesus Cristo e Deus sempre foram reverenciados e adorados através de templos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nesta última dispensação, também segue os mesmos preceitos e os mesmos princípios. E aí é a razão que em Portugal vamos ter um templo para que os membros possam adorar e possam reverenciar o Salvador Jesus Cristo. Desde que a Igreja está em Portugal, por volta de 1975, passaram aqui um período alargado de tempo. Porquê agora a construção deste templo? Isto reflete, ao longo destes anos, como disse muito bem, uma maturidade espiritual dos próprios membros da Igreja. Não só em relação ao número de membros que nós temos em Portugal, 42 mil membros, mas também a sua fé, a sua dedicação, o seu esforço e, como também já referi, o seu desejo de poder servir e adorar a Deus de uma forma mais profunda. E isto também é o que reflete o facto de termos um templo em Portugal. Portanto, é um resultado da dedicação e do amor a Deus que os membros da Igreja têm em Portugal. Então quer dizer que a Igreja, conforme o crescimento da sua organização em cada país, chega ao momento de construção. Porquê este espaço, esta construção no Parque das Nações? É um espaço muito digno da cidade de Lisboa. Tínhamos várias alternativas, mas foi decidido, efetivamente, construir no Parque das Nações, por ser um espaço amplo, um espaço em que os cidadãos em Lisboa e também aqueles que visitam Portugal podem usufruir daquele espaço. Vai ser um espaço exterior muito bonito, em que todas as famílias podem ali estar e desfrutar do ambiente e daquilo que sentem, de um espírito de paz e de tranquilidade naquele lugar. Falando especificamente do projeto, sabemos que para além do edifício do templo, existem algumas estruturas que também estão a ser construídas ali à volta, penso que uma capela ou um centro de conferências. Que diferenças destes edifícios aqui existem? Voltaria a falar em relação à história das Escrituras. Na altura do povo de Israel havia umas sinagogas em que as pessoas iam a estes edifícios reverenciar todas as semanas e também tinham o templo. O mesmo acontece hoje em dia. Nós temos as capelas, onde nós, todas as semanas, aos domingos, que é o dia santificado da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, vamos partilhar aquilo que sentimos, o conhecimento que temos em família, para depois podermos transmitir o que sentimos para a edificação dos membros da Igreja. E aí também temos os templos, em que podemos, durante a semana, visitar para que possamos aprender e sermos edificados no Evangelho de Jesus Cristo. Hélder Moreira, como é que são escolhidos os materiais para utilizar neste projeto? O que é que nos pode dizer como é que é elaborado um projeto desta beleza aqui para a cidade de Lisboa? O projeto inicia
com um padrão, que vamos assim dizer, a Igreja tem em Salt Lake, e a primeira presidência o aprova. Mas o processo é muito interessante, porque a primeira presidência e o presidente da Igreja, o presidente Russell M. Nelson, ele vê exatamente o edifício completo, com a sua estrutura, cores, quadros, vitrais, para a sua aprovação, mesmo antes de começar a obra. É-lhe apresentado todo este projeto e é aprovado nas circunstâncias em que ele o vê e aprova. Quando o templo aqui é inaugurado ou dedicado, é exatamente igual àquilo que foi visto antes de ser construído. Se não estiver dessa mesma forma, ainda não está aprovado para que o edifício seja inaugurado. Depois há os processos de licenciamento, aos projetos, os arquitetos que estão envolvidos em todo esse processo, que tem o seu tempo de aprovação, o seu tempo de construção. E que posso dizer que está muito bem encaminhado, estamos até bastante felizes com o que está a acontecer. Quantos edifícios destes tem a Igreja no mundo inteiro? Por volta de 150 edifícios estão no ativo, muitos mais também estão previstos, mas a Igreja está a ter uma projeção mundial e uma prioridade para construir templos em todo o mundo. Muito bem. Agradeço a sua explicação e num próximo programa com certeza vamos saber então o que é que podemos fazer dentro desse templo. Obrigado.